Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é a Natália, esse aqui é o Adega de Letras e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vim de cara lavada, acabei de acordar, tô toda descabelada e eu tô me recuperando de uma Covid aleatória. A Covid é sempre aleatória, né? E foi por isso que eu não postei semana passada. Aparentemente aquela dor no corpo e reclamação de voz esquisita tinha um motivo. Mas eu tô bem, tenho 3 doses de vacina, não tive febre, pelo menos a temperatura não aumentou, eu só suei frio, horrores. E eu tava começando a ficar incomodada, que eu queria fazer coisas e não conseguia, só tava dormindo. E aí, hoje mesmo, de cara lavada, vim aqui gravar, porque ontem eu finalmente terminei o livro que eu estava mais hypada esse ano até agora para ler. Ele é um lançamento de 2022. Eu tomei conhecimento dele esse ano apenas. E assim que eu vi sobre... Eu tô fazendo suspense, não sei porquê. Vocês já viram Vocês já viram qual o livro na capa e no título, né? Mas assim que eu tomei conhecimento sobre o Dreams of the Dying, eu falei, eu preciso ler esse livro. Eu fui com muita sede ao pote. Falei, vou amar, vai ser um dos meus favoritos. E o medo de não corresponder às minhas expectativas, assim. Mas eu vou dizer que, de fato, eu amei. Virou um dos meus livros favoritos, pelo menos esse ano, até agora. Eu queria falar um pouquinho sobre ele para vocês, né? O Dreams of the Dying, ele foi escrito pelo Nicholas Litzau. Ele é um escritor alemão. Se eu não falei o nome dele certo, perdão. Ele vai ser... Ele é o primeiro livro de uma trilogia, se eu não me engano. O segundo... Uma trilogia ou uma duologia. Cada lugar que eu vejo diz uma coisa. O autor, né, no Instagram dele, diz que o segundo livro vai ser dividido em 2, que vai ser o The Cure for Living. Ele vai ser lançado muito provavelmente até o final desse ano. Se tudo der certo, os 2 juntos, né? Os 2 volumes do segundo livro. E esse livro aqui, ele se passa eu não jogo, mas ele se passa no mesmo mundo, aparentemente, de Enderal, que é um mod de Skyrim. O autor é o mesmo autor do jogo. E por motivos de copyright, ele teve que mudar algumas coisas, né? Mas como ele diz no livro, o protagonista tem o mesmo nome, que é o Jasper Tremorous. Aqui a gente vai acompanhar o Jasper. Ele tem um background, né, de uma família importante e ele deixa a família para virar um mercenário. Ele é convidado pela imperatriz do reino. É tipo uma imperatriz. Ele é convidado pela Naima para investigar o motivo pelo qual o marido dela entrou num coma. Ele é um livro de, né, dark fantasy, com horror psicológico, e isso a gente já vê no começo do livro. O Jasper, ele sofre de depressão, melancolia, pânico, ele tem pesadelos que vão fazer parte da história. E o sistema de magia dele é muito ligado ao psicológico, psicossomático, enfim. Aqui a gente vai acompanhar, a gente vai ter
Necromancers, a gente vai ter Caminhantes do Sonho, vai ter muita política, né? Obviamente a política não faz parte da magia, mas vai ter muita política, vai ter uma crítica muito grande ao capitalismo, vai ter de tudo nesse livro, e ele é um livro que, como vocês podem ver, eu marquei muito, eu comecei lendo marcando e eu terminei marcando muito sobre minhas marcações, no caso, elas foram muito sobre, de fato, saúde mental, sobre depressão, sobre como as pessoas dizem que as coisas vão sempre ficar bem, como a mente é maleável, como, aliás, o autor, ele começa o livro falando a mente, ela é uma coisa maleável, e isso acompanha o livro inteiro. Eu tô tentando não dar spoiler. Aí, né, a Imperatriz, ela convida o Jasper e a Lisa para ir atrás do que tá acontecendo com o marido dela, o motivo pelo qual ele entrou nesse coma. A gente descobre que é assim, uau. E durante a investigação, eles encontram alguém que consegue andar nos sonhos, e essa pessoa, né, essa terceira pessoa, o Kau, ele faz parte de uma tribo chamada Makeru. É uma tribo que não vive nos impérios, né? Não, as pessoas são pobres, e ele é dessa família que as pessoas têm medo por causa desse, né, poder que a mãe dele e ele tem também. As pessoas não conseguem ficar muito perto deles. O desenvolvimento dos personagens aqui, ele é muito bem feito. É um livro que ele foca muito mais no desenvolvimento dos personagens do que na construção de mundo, apesar de termos uma belíssima construção de mundo também. Ele é um livro que se passa no mundo dos vivos e no mundo daqueles que estão dormindo, né? No mundo dos sonhos. E o mundo dos sonhos aqui, ele... Nossa, o Nicholas, ele conseguiu botar no papel como é a sensação de ter um pesadelo, como é a sensação de ter uma paralisia de sonho. Eu queria dizer que é um livro para todo mundo, mas eu sei que não é. Saúde mental, depressão, enfim, é um assunto bem delicado. Ele tem alguns gatilhos, ele tem cenas de estupro, ele tem cenas muito gráficas de pensamentos suicidas. É um livro forte, é um livro muito forte, e é um livro que, apesar desses gatilhos todos, ele me tocou assim num lugar muito, muito, muito pessoal e muito especial. E ele, né, apesar disso tudo, ele é um livro que está sempre avisando a gente: você nunca vai saber o que vai acontecer se você não tentar. E pode parecer até uma citação besta de um livro de autoajuda, né? Mas essas citações, elas se amarram muito bem na história, muito bem na história. E eu vi algumas pessoas falando que, né, não gostaram muito do final e tal, mas
pelo nome do segundo livro, né, The Cure for Living, né, a cura pros vivos, né, a cura pra vida, faz sentido o final. Eu tô bem ansiosa pra ler. E tirando que, gente, olha essa capa. Ele é um autor. Ele é um autor indie, ele publicou esse livro, ele tem um projeto gráfico maravilhoso. Tirar a luva, né, a capa dele é a mesma. No final do livro a gente tem um apêndice com histórias paralelas, com geografia do lugar, com um bestiário maravilhoso que mostra as criaturas do arquipélago, os mapas. Ele contratou um linguista para criar a língua dos Maqueru. Tem uma pequena aula aqui pra gente, tem com um glossário também das expressões. No final ele tem ilustrações dos deuses do povo. Aí tem aqui ainda, né, junto com as ilustrações que seriam da irmã do Jasper, a gente tem uma poesia que também seria dela. É um trabalho belíssimo, é uma verdadeira obra de arte isso aqui. Eu tô simplesmente encantada. Eu não imaginei que um livro de fantasia fosse me... Eu me sinto até mal falando isso porque eu sou fã de Tolkien, mas eu não imaginei que um livro de fantasia fosse me levar para esse lugar, sabe? Eu queria recomendar muito para você que lê inglês. Eu acho que pra gente que sofre com depressão, que luta contra a depressão e tal, ele toca num lugar diferente. Eu não sei, eu não sei, eu tô com muito medo de dar spoiler assim do livro, mas eu tô muito feliz de ter lido, eu tô muito feliz que ele superou todas as minhas expectativas. Tô muito ansiosa para os próximos lançamentos do Nicholas, e muito ansiosa, não vou ser hipócrita aqui, né? Muito ansiosa para ver como vai ser o trabalho de capa, porque ele diz no Instagram que vai ser ainda mais bonito que esse, e eu tô assim, como é possível, né? Essa ilustração da capa, ela... Depois que você lê o livro, você entende completamente, né? Os demônios... aqui seria o Nicholas, ó, seria o Jasper, né, no meio, com os demônios que assombram ele nos pesadelos dele. E fantástico, 5 estrelas, favoritado. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser uma releitura. Eu provavelmente vou ler novamente antes de ler os próximos. Seja no final desse ano ou no começo do ano que vem. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o link para compra desse livro aqui embaixo. Você comprando
o livro pelo meu link da Amazon, você ajuda muito o canal. Você também ajuda muito o canal. Desculpa. Você também ajuda muito o canal se inscrevendo, deixando aquele joinha, ativando o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo, que eu espero muito que saia essa semana. Vai ser um vídeo que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho que daqui para amanhã eu já consigo gravar. Como eu disse, eu tô bem melhor do que eu tava durante a semana. Deixa um comentário aqui se você já tinha ouvido falar desse livro, do Dreams of the Dying, se você recomenda algum outro livro que trate desse assunto também de uma maneira tão forte, é forte é a palavra que eu tenho. E, novamente, é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.